É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 7 de março. Hoje celebra-se o Dia do Fuzileiro Naval. Nós queremos cumprimentar a todos os fuzileiros navais pela passagem do seu dia. O programa Opção para a Vida hoje vai estar trazendo no Cada Dia o reverendo Jeremias falando sobre família, mudanças e desafios. Quem esteve segunda, terça e até a quarta-feira deve estar lembrado que o reverendo Hernandes Dias Lopes esteve falando sobre a família no simpósio que ele ministrou aqui em Campina Grande sobre a família. Hoje, no Cada Dia, o reverendo Jeremias vai estar falando exatamente sobre esse desafio, mudanças e desafios. Fiquemos, portanto, com o Cada Dia. Olá, como vai você? E como vai a sua família? Que tipo de mudança você está precisando na sua casa? O que precisa ser mudado? Uma família, normalmente, tende a estar pronta e disposta a mudanças sempre que necessário, mesmo que seja para mudar de local. Às vezes, a mudança é de casa para apartamento ou apertamento, como alguns dizem. E às vezes é ao contrário. Às vezes, a mudança é da zona rural para a zona urbana e vice-versa. Às vezes, a mudança é de cidade, estado ou país. Às vezes, a mudança é no modo de viver e de encarar e enfrentar novos desafios. Tem família que vive no mesmo lugar a vida toda. E tem família que peregrina pela terra e em cada época está num determinado lugar. Uma sai do país de origem e depois volta. Outras famílias nunca mais retornam de onde vieram. Também há famílias que se perdem ou que ficam perdidas no mundo. Outras aprendem com os fracassos e que não se rendem às expectativas mais pessimistas. Assistimos hoje, em razão das guerras e da própria intolerância religiosa, famílias inteiras ou parte de uma família deixando o seu país e buscando refúgio e abrigo em outros países. É triste e, ao mesmo tempo, sombrio vermos famílias desabrigadas, sem alimento, sem atendimento médico, sem emprego, sem moradia e, pior ainda, sem perspectiva de simplesmente viver como família. Por outro lado, é admirável conhecermos famílias que não abrem mão da oração e do trabalho em prol delas. Famílias que não desistem de ser família. Apesar das crises, das perdas, da inflação, dos maus governos, da doença e daqueles que querem acabar com ela, os antifamília, aqueles que andam por aí querendo ver o seu fim ou pouco ligando pela sua preservação. O principal livro construído ao longo dos séculos que abre nossos olhos para a beleza e preciosidade da família, bem como para aqueles que querem abortá-la, deformá-la, descaracterizá-la, desconstruí-la e enterrá-la viva, este livro é a Bíblia. Apesar do bombardeio que é lançado sobre as famílias com o fim de desintegrá-las, é extraordinário vermos ainda pais que não medem esforços para estarem presentes na vida de seus filhos, dando-lhes carinho, atenção e tempo. Muitas lições aprendemos em família ou no contexto familiar. Muitas dessas lições levaremos para a vida toda. Voltando a falar sobre as mudanças da família de um lugar para o outro, vemos que quando elas ocorrem, encontramos coisas ou objetos que simplesmente acabamos ignorando ou deixamos de ter qualquer relação com eles, mesmo estando eles em nossas casas. Quem já não disse numa mudança, nossa, ganhamos este presente de casamento e nunca usamos? Apesar de ser comum tal situação, vemos que a família não serve para acumular bens, mas para fazer o bem para os que nela vivem e dela fazem parte.
Nesse sentido, podemos afirmar com toda segurança que a família não precisa de muitas coisas materialmente falando, mas ela precisa especialmente e essencialmente de gente amorosa. Gente que expressa em atos e palavras paciência, integridade, generosidade, bondade, solidariedade, compaixão, simpatia, alegria, domínio próprio e mansidão. Certamente foi aprender com a minha mãe a ser uma serva de Deus. Minha mãe sempre insistiu em nos trazer para a igreja, ensinar da palavra de Deus. Com certeza isso é o mais importante. Meu pai, assim, ele faleceu, eu ainda era muito nova, né? Então, assim, o tempo maior foi com a minha mãe, porque ela, graças a Deus, ainda está viva, né? Mas me deu, assim, educação, né? E amor também, amor e educação, isso mesmo. Que o melhor eu aprendi com a minha família é ser paciente, ser perseverante, é ter fé. Eu tenho minha filha, tenho uma irmã e elas são os meus alicerces. Precisamos lembrar sempre que é a prática contínua das virtudes mencionadas que tornam possível uma família. Ser família com qualidade de vida, pois os objetos e a decoração da casa, por melhores que sejam, não substituem o que somente o amor pode fazer. No fim de tudo, é por meio dos gestos de amor que mais aprendemos. Aliás, são eles que ficam gravados em nossos corações, em nossas mentes, e são eles que nos estimulam a amar e construir novas famílias amorosas. Tenho um gesto de carinho muito grande da minha irmã, que ela falou, olha, nós estamos juntas em toda e qualquer situação. Gesto de carinho da minha filha, que fala, mamãe, eu te amo, eu sou muito feliz por ser sua filha, porque a gente pergunta para os filhos, né? Olha, você gostaria de ter outra mãe? Como que eu sou? Mãe, você é ótima. E através de gestos de carinho, beijos, abraços, eu tenho recebido tudo isso da minha família. Ainda abordando acerca das mudanças da família de um lugar para outro, vemos que há situações em que queremos abrir mão de algumas coisas. Não porque elas sejam inúteis, mas porque simplesmente para onde iremos não haverá lugar para elas. Nesse sentido, é nas mudanças que muitas vezes temos a oportunidade de aprender que ainda que precisemos ser bons administradores de tudo quanto é colocado sobre nossa responsabilidade, não podemos ficar apegados a tudo o que possuímos. Todo apego exagerado ao que se possui pode nos levar de alguma forma a sermos escravos do que possuímos, ou até mesmo a sermos possuídos pelo que nos apegamos. Assim, ao invés de sermos simplesmente humanos, acabamos sendo transformados objetos que veneramos. Ao invés de sermos imagem e semelhança de Deus, nos tornamos imagem e semelhança de bens móveis ou imóveis que nos possuíram e que, por mais caro que sejam, não possuem em si mesmo caridade. Família, mudanças e desafios. Iremos continuar nesse tema logo depois do intervalo. Continue aí. Família, mudanças e desafios. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Uma família, como já dissemos, está sempre diante de mudanças e as mudanças precisam ser encaradas por ela. Mudanças são oportunidades de aprender novas lições na jornada familiar, até porque não existem famílias perfeitas. Não existem famílias que não precisam ser lapidadas, transformadas, restauradas, reconciliadas e renovadas em seu comportamento e em sua maneira de pensar, viver e também agir.
É também nas mudanças que vemos que tipo de relacionamento construímos com nossos vizinhos que deixamos e que talvez nunca mais encontraremos novamente. A mudança não implica simplesmente em levar a família e os bens que possuímos para outro lugar, mas mudança implica também no que deixamos depois que saímos de onde estávamos. Deixamos boas ou más lembranças, deixamos laços de bons, maus ou frios relacionamentos? É impossível não se comover com os sorrisos e olhares de pais orgulhosos enquanto Milton e Lloyd nos mostram as fotos de seus 3 filhos que saíram de casa assim que completaram o ensino médio. Nós morávamos nessa época em São José do Rio Preto. Eu trabalhava na cidade de Catanduva e morava em Rio Preto. Ficou eu e Milton Flávio lá, a Rebeca foi a primeira que saiu, veio estudar em São Paulo. Depois saiu a Carolina e a André no mesmo ano. O André foi para Jaboticabal e a Carolina para Campinas. Hoje em dia, o casal Milton e Lloyd e seus 3 filhos moram na mesma cidade. Em um momento diferente da vida dos filhos, eles conseguiram resgatar esse convívio que é tão forte na família. Confira. Aí o Milton Flávio saiu do trabalho dele na região de São José do Rio Preto e veio trabalhar em Alphaville. Nesse momento, os outros menores estavam no interior e a Rebeca aqui em São Paulo, próximo de Alphaville. Então nós resolvemos morar pelo menos perto de um filho, né? Então, como ela estava para se casar dali a um ano e meio, nós achamos que seria importante ficar com ela, já que já fazia muito tempo que ela estava fora de casa. Ela fez 5 anos de faculdade, mais 1 ano de intercâmbio. Foi até interessante porque eu estava assinando o contrato desse apartamento em Alphaville e eu pedi desculpas, né? E pedi para um outro corretor daquela imobiliária para que me orientasse aqui em São Paulo onde encontrar um local para a gente poder conviver. Nós alugamos um apartamento maior, tiramos ela do apartamento que ela estava, saímos de Alphaville e viemos morar com ela. Então, a Carolina, que já estava em Campinas, começou a participar disso, vindo todos os finais de semana, coisa que não era possível para ela quando era em Jaboticabal. Nesse meio tempo, o André, mais novo, ficou fora do Brasil. E agora que estão todos no Brasil, a Rebeca já se casou. E agora a Carolina passa pelo mesmo processo. Ela já está formada, voltou a morar conosco, porque vai fazer residência, e ela está há 1 ano e 1 ano e meio de casamento também. E o André, embora ele fique no interior terminando o TCC e os estágios dele, ele volta para casa num determinado período. Então, conseguimos mais uma vez, nos almoços de domingo, pelo menos, estar toda a família reunida. No caso da família Moura, bastou uma mudança geográfica para o ninho vazio ficar cheio novamente. Nada para mim substituiu o convívio da família. Então toda decisão que nós tomamos foi para a gente estar junto, né? A gente realmente é muito unido. Eu sinto muita falta, né, deles. Poder reuni-los todos novamente ao redor da mesa, conversar sobre a semana, sobre o trabalho, sobre os relacionamentos deles, é muito bom, né? A gente deixa para trás aquele momento de criança pequena em que você cuidava e levava em diversos lugares, depois eles passaram por uma etapa um pouco mais distante, agora vê-los voltar com uma outra maturidade, com outros conhecimentos e poder trocar experiências com eles e continuar aconselhando, eu acho que o maior privilégio é esse, tê-los por perto para viver com eles o dia a dia e poder continuar sendo mãe, né, e sendo pai para estar próximo mesmo. Com certeza é nas mudanças que vemos o quanto precisamos estar dispostos a mudanças. Não somente aquelas de ordem geográfica, mas as mudanças que nos levem a sermos mais práticos. Um exemplo bem atual de família que serve de exemplo dessa cooperação mútua é a família do atleta paraolímpico brasileiro Daniel Dias. O exemplo desta família mostra como o amor de uma mãe, o apoio de um pai pode levar um filho e a própria família a vencer adversários que pareciam imbatíveis. Podemos ainda dizer que uma família é família por viver numa relação de constante companheirismo, apesar dos conflitos que nele surgem mais cedo ou mais tarde. Uma família que não vive de braços cruzados, uma família onde se importa um com o outro, uma família onde um consola e perdoa o outro, uma família onde reina doce amor. Família, mudança e desafios.
Iremos continuar com este tema depois com o pastor Jeremias Pereira. Então, não saia daí. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Parabéns pra você nesse dia querido. Não é pra todo mundo, não. É só pras mamães. É Dia das Mães. Que dia legal, maravilhoso. Mamãe, parabéns pra você. O programa Cada Dia chega lhe dando um abraço, dizendo que você espere no Senhor. O Senhor tem força para lhe ajudar. O Senhor é aquele que restaura a sua alma, o Senhor é aquele que derrama na sua vida esperança. Nesse dia, sua alma pode estar em festa. Nesse dia, sua alma pode estar machucadinha, porque os filhos até agora, como a gente diz lá no sertão, Janaúba, nem abanaram o rabo. Não fizeram nada, não deram presente, nem nada. E a senhora que tem filho casado, eles foram para casa da sogra, e a senhora está nervosa. Calma, dona. Nós aqui, ó. Programa Cada Dia te dando um abraço carinhoso, considerando seu filho do coração, porque você tem estado conosco sempre. Tá bom, mamãe? O Senhor te abençoe. Mamãe que está com saudade, o Senhor te console. Mamãe que está exuberante, o Senhor aumente sua alegria. Mamãe que está com medo, o Senhor te dê coragem. Amém? Mamãe que está enferma, que a mão do Senhor esteja sobre sua vida, que o Senhor tire essas dores, que o Senhor restaure sua alma. Mamãe que está com saudade, que o conforto do Senhor envolva sua vida. Amém? Nossa conversa de hoje é sobre família, mudanças e desafios. Já começamos, né? Conversando com você, mamãe, mas continuamos aqui, ó, na eterna palavra. A palavra de Deus que dura para sempre. Eu vou lendo e conversando. Começamos com o Salmo sobre a família, o 127 e o outro, o 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Aqui, nesses primeiros versículos do Salmo, nós já vimos as primeiras coisas da família. A família geralmente começa assim, sem filho. Quando nós falamos de casamento, você sabe,
Casamento é homem e mulher. É assim que cremos na eterna palavra. Se não deu nada errado, o casamento começa sem filho. Os filhos é daqui a pouco. Aí no verso de número 3, herança do Senhor são os filhos. Bom, esse Salmo 127 não fala da dona, mas como é que vai ter filho sem ter essa dona? A senhora, a dona menina, a sustância. Aí vieram os filhos. Então, a segunda fase do casamento, com os filhos. Olha quanta mudança já teve. Só a gravidez muda muita coisa, não é? Só a gravidez muda muita coisa. Aí os filhos nascem. E os filhos estão conosco. Vamos para o Salmo 128? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Já que chegaram os filhos e você está morando, tem que trabalhar, né? Não, gente boa. Ó, a luz, a água, a roupa, a escola. Trabalha não, você vê, gracinha. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ter filhos é um sinal da bênção do Senhor. Não ter filhos é sinal de maldição? Eu falei isso com você? Falei não. Estou só lendo que ter filhos é um sinal da bênção do Senhor. Então não xingue seus filhos, tá bom? E quem não tem filho? Nem todo mundo vai ter filhos. A raça humana não é perfeita, a vida não é perfeita. Filhos não é para quem quer, é Deus quem dá. Não é assim? Aí o Salmo diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Pega aqui para mim, menina. Por favor, aqui ó, um apoio aqui, sem apoio a gente não vai. Obrigado. As 4 fases do casamento, para resumir bem, porque não é só 4 assim, fechadinha. Sem filho, com filho, como é que tem neto sem as noras e os genros? Sem filho, com noras e genros e com neto. Eu tenho um amigo em Fortaleza que ele disse assim: Geré, ter neto é tão bom que se eu soubesse que era bom assim, eu já passava direto os netos, sem ter filho. Não tem jeito, né, gente boa? Não tem jeito, tem que passar uma por uma. Cada etapa dessa vida você tem grandes mudanças. Você tem a mudança por quê? Para o casal chegar a ter os netos, eles têm que rodar junto uns 40 anos. 30, 25, no mínimo. 25 anos juntos são mudanças grandes. Mudou de casa, mudou de vizinhança, mudou de igreja, mudou de emprego, ficou com desemprego, passou por doença, os filhos cresceram. Aí, para ter os netos, os filhos namoraram, namora com quem você não gosta, casa com quem você não vai muito com a cara, mas precisa aprender a amar com quem os filhos casaram, beleza? É muita mudança. Muda o corpo da moça, a moça casou, linda, maravilhosa, agora quando estão chegando os netos, algumas delas estão virando um maracujazinha, assim, enrugadinha. E aquele rapaz que casou atleta, malhado, o Atlas, você percebe que a maioria deles vai derretendo? Para tudo aqui assim. Não é que os músculos foram embora, não, derreteu, ficou aqui assim. Mudou muito, muda a libido, tem que ver o negócio da próstata, você tem que pôr reposição hormonal, as amigas mudaram, aí à medida que a gente envelhece, os amigos morrem também, porque a gente não vai viver sempre. Então, a morte que a gente vive todo segundo perto dela nos obriga a pensar na vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma das grandes mudanças hoje, quem provoca na família é, ó... Conhece? Você mesma. Vai estar na hora da comida, a mãe está lá atualizando o Face, em vez de ficar conversando com os filhos.
Isso não está errado, gente. Hoje tecnologia, isso aqui, ó. Isso aqui não desliga ele, acabou a energia. Não tem mais pilha, não tem carga. Funciona para quê? Nada. É você que precisa mudar para usar bem. Isso é útil, maravilhoso. Escritório ambulante. A gente viaja para todo lugar, resolve tudo, fala tudo. Os filhos estão longe, a gente faz aqui com eles. Maravilha. Mudanças e desafios na família, a gente dá conta de acompanhar tudo? Não dá. Por isso que a Bíblia diz assim, e o nome dele será Emanuel. Esse é o primeiro nome que nosso Senhor foi chamado. Ele foi chamado de Jesus, que significa aquele que salva. O segundo nome que o anjo disse foi Emanuel. Emanuel significa Deus perto de nós. Deus perto da sua família, Deus perto do seu coração, Deus presente na sua vida e na sua história, Deus que te carrega no colo, Deus que consola seu coração, Deus que tem a palavra quando ninguém tem, Deus que tem o abraço nos dias de solidão, Deus que muda o coração da gente do coração de pedra para um coração de carne, Deus que nos faz descansar. Jesus Cristo, o Deus que morreu por nós na cruz, feito homem, ressuscitou para unir o eterno Deus Santo com o homem pecador naquela figura maravilhosa e então nos dá vida eterna. Sua família vai acabar um dia. A família muda, não é? A família, o casal começa sem filhos e acaba sem filhos, se tudo der certo. Os filhos vão embora. Mas depois, um dos dois morre. E aí, perto está o Senhor. Enquanto você caminha com sua família, caminha perto de Jesus. Para celebrar os dias lindos. Para ser sustentado nos dias maus. E para depois, quando fechar tudo, partir dessa vida. Ser ressuscitado. Viver para sempre com Cristo. E se todos os seus morrerem em Cristo, sabe o que vai acontecer de lindo? Um dia, toda a família reúne novamente. Pensa numa coisa boa. Gaste sua vida com Jesus, volta para Ele. Está longe? Hoje é dia de voltar. Mamãe, a senhora. E você, filho, uma palavrinha. Volta para Jesus e volta para sua mãe. O coração. Amém? Vamos orar? Que dia, Senhor, de emoções tão complexas. Dia das Mães. Que dia de gratidão. Dia de gratidão por Dona Ilka, minha mãe. Gratidão por Claudinha, minha esposa. Uma mãe que gerou Rúbia. Uma mãe do coração que não gerou meus filhos na barriga, mas gerou no coração. Gratidão por Ana Maria, que partiu ainda jovem e que gerou meus filhos. Gratidão por essas mães amadas que agora precisam de serem tocadas pelo Teu Espírito. A vida é tão complexa que só o Senhor, o Deus que nos ama, para dar a cada uma a porção de graça que precisa nessa hora. Pais também, filhos e netos, que recebam a bênção e a paz do Senhor. Que nessa família hoje, um momento de alegria e paz, brilhe, um momento de reconciliação e um momento de consolação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que todos fiquem com Deus. Agradeço profundamente a participação de todos quantos estiveram conosco. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.